Seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o Doutor Me Consulta aqui no SBT. Você sabe que de segunda a sexta, esse horário é dedicado para você sobre saúde, prevenção, diagnóstico, sobre doenças, sobre qualidade de vida, tudo isso para prolongar mais ainda o bem-estar e saúde na sua casa. Isso é muito importante, né? E é por isso que queremos contar com você todos os dias aqui, participando, interagindo, inclusive, já reforço, tem a mensagem aqui de texto que você pode mandar ou então pelas nossas redes sociais. Tudo isso é uma forma de manter o diálogo com você do outro lado da telinha, sempre conferindo o Doutor Me Consulta. E detalhe que hoje o programa está imperdível. Entre os destaques de hoje, podemos falar que vamos ter um bate-papo muito necessário. Essa conversa, inclusive, é de mulher para mulher, exatamente. Vamos falar sobre o uso de anticoncepcional prolongado. Afinal de contas, causa ou não AVC? Vamos tirar todas essas dúvidas ainda hoje com o nosso médico especialista, o neurocirurgião Simão Lunieri. Além disso, tem os nossos parceiros que são muito importantes, que dão recados necessários para você que confere aqui o nosso Doutor Me Consulta. Fique ligadinho, porque o nosso programa já está no ar. Para manter a saúde dos olhos, é importante evitar coçar os olhos, manter o uso de óculos de sol, não usar colírios sem prescrição médica, evitar coçar e piscar com frequência. Pequenos hábitos juntos promovem uma boa prevenção. Muito bem, estamos aqui com o nosso Doutor Me Consulta no seu canal 12.1 SBT. Lembrando, sempre a gente reforça aqui no programa, participa, manda mensagem, interage. Tem um telefone aí que vai passando na sua tela para você mandar sugestões, inclusive de matérias, de entrevistas, de bate-papo com nossos especialistas aqui no Doutor Me Consulta. Participe com a gente e faça esse programa acontecer junto com a sua interação aí do outro lado da telinha. Hoje o recado é para nós mulheres. O assunto é muito especial. Vamos falar sobre o uso do anticoncepcional. Há estudos que revelam que mulheres que usam, com o passar dos anos, esse método contraceptivo, tem caso, inclusive, de AVC. Então, a gente vai tentar entender melhor sobre este assunto e com propriedade quem comenta, claro, é o nosso especialista, o neurocirurgião Simão Lunieri. Obrigada pela participação aqui com a gente para falar desse assunto que nós mulheres já estamos aqui na expectativa desse bate-papo. É uma dúvida muito comum. Eu pergunto, realmente tem essa relação, essa ligação do uso do anticoncepcional e ter um AVC? Isso é mito ou é verdade? É verdade. E para isso nós vamos explicar o que é o AVC, já que anticoncepcional vocês já sabem muito bem do que se trata. O AVC, ou o acidente vascular cerebral, ele se divide em dois tipos, aquele que sangra e o que não sangra. Então, o que sangra é aquele que geralmente tem um tratamento cirúrgico, a maior parte das vezes tem um tratamento cirúrgico. E o que não sangra é justamente aquele que é o mais comum naquelas pacientes que usam o anticoncepcional. Então, quando não sangra é porque há algum tipo de obstrução na artéria. O fluxo arterial ele acaba ficando impactado com algum tipo de trombo, por cálcio, por fibrina, algo fica impactado e aquela circulação que fica depois do trombo fica prejudicada. Então, aquele tecido que fica nutrido por aquela vascularização que fica deficiente vai ficar machucado. Mas isso não é só no cérebro, isso acontece também na perna. Você é capaz também de ter, se tiver um trombo venoso, é capaz também de ter uma área muscular infartada, machucada, assim como acontece no coração. O infarto agudo do miocárdio nada mais é do que isso. É uma obstrução em uma artéria coronariana e depois daquela obstrução o fluxo fica prejudicado e aquela musculatura vai sofrer. No cérebro não é musculatura, mas sim o próprio tecido nervoso. Doutor, já tem participação aqui de telespectadoras. A Fernanda Portela, do bairro São Francisco, pergunta o seguinte: tenho casos na família de AVC. Gostaria de saber se usar anticoncepcional é um risco para a minha saúde. Obrigada, Fernanda Portela. Perfeito, Fernanda. Olha,
você acabou de comentar sobre um dos principais fatores de risco. Pois bem, tem uma associação sim entre o uso de anticoncepcional e AVC, principalmente o AVC isquêmico. Só que não é para todas as mulheres, não são todas as mulheres que sofrem dessa probabilidade de desenvolver um acidente vascular cerebral. Tem aquelas que têm uma propensão maior. Quem? Justamente aquelas que têm uma história familiar de um AVC, aquelas que são hipertensas, aquelas que são diabéticas, aquelas que são tabagistas. Então, aquelas também que são dislipidêmicas, aquelas mulheres que têm aquele colesterol elevado, por uma nutrição inadequada, acaba sendo um fator de risco também para um desenvolvimento de um AVC que piora com o uso do anticoncepcional. Então, o anticoncepcional ele vai potencializar a chance de você ter o AVC. Vai ser um fator de risco a mais para você ter um AVC. Por quê? A hipertensão por si só já é um fator de risco para AVC. O tabagismo também. Aí você vai lá e bota um anticoncepcional, mas não é todo. Não é todo anticoncepcional, mas sim é um fator de risco. E cada caso é um caso, né, doutor? Cada mulher tem a sua particularidade com relação ao organismo. Eu pergunto também se paciente que tem enxaqueca tem probabilidade de um AVC? Perfeito. Outro fator de risco, muito bem. A cefaleia, principalmente enxaqueca. Por quê? Enxaqueca, não sei se vocês lembram que nós comentamos isso anteriormente, ela vai justamente acontecer por uma dificuldade na vasorregulação. Quer dizer que o vaso cerebral ele vai estar desregulado. Agora imagine um vaso que não tem uma regulação boa ainda sofrer com o impacto de um anticoncepcional. Como é que o anticoncepcional ele vai agir? Bem, primeiro, ele vai agir dentro do vaso. Ele vai aumentar a probabilidade de se formar trombos dentro do vaso. E por fora do vaso ele também vai agir. Ele vai diminuir a chance do vaso conseguir se dilatar. Então ele vai ficar cada vez mais estreito e com cada vez mais dificuldade de se dilatar. E é importante que o vaso se dilate e se estreite, que é justamente a pulsação arterial. Se ele cada vez mais tiver dificuldade em se dilatar, aquela nutrição do cérebro que fica depois daquela região vai ficar prejudicada. Essa é a forma como o anticoncepcional age. Muito bem, doutor. Agora temos aqui a Rosana, do bairro Alvorada. Todo anticoncepcional pode aumentar as chances de ter AVC ou existe algum que não? Eita. Pois bem, chegamos ao ponto, ao cerne da questão. Para falar do anticoncepcional, nós temos que falar de hormônios. Então, os principais hormônios que nós trabalhamos nessa situação é justamente o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, ele foi como se fosse a matriz das primeiras gerações de anticoncepcionais orais. Então, a maior parte dos anticoncepcionais de primeira geração, os mais velhos, eles têm muito estrógeno. Os mais recentes não. Eles vêm com muito menos estrógeno e mais progesterona. O problema é que o estrógeno, ele por si só, ele é um fator de risco para AVC na mulher. Então, mesmo que ela não use anticoncepcional, só o fato de ser mulher, ela tem estrógeno. E esse estrógeno, ele é sim um fator de risco para desenvolver o AVC. Pois bem, então o estrógeno ele faz parte do composto do anticoncepcional. Agora, ele vai cada vez mais potencializar aquele efeito que eu falei dos vasos por dentro e por fora, e isso vai também prejudicar com relação ao tempo. Então, quanto mais tempo utilizar o anticoncepcional com a base de estrógeno, maior vai ser a probabilidade de desenvolver um AVC. Agora gera também a questão, poxa, mas e aí? E aquele que tem menos estrógeno? Pois bem, fizeram estudos em duas populações, na China e, se não me engano, foi na Suécia, com mais ou menos 45 mil mulheres cada um. E os estudos eles estavam avaliando justamente a questão da dose do estrógeno. E viram que mesmo com uma baixa dose do estrógeno, ainda assim existe sim o risco de desenvolver o AVC. Doutor, eu acho que isso também responde à pergunta da Luana, do bairro Caçari, que ela pergunta o seguinte: Luana, obrigada, viu? De que forma o uso do anticoncepcional pode causar problemas neurológicos? Então tem essa série de fatores que o senhor comentou agora há pouco. Então, de uma certa forma, as pílulas mais antigas, como o senhor falou, continham essa quantidade de CTO de hormônio e hoje vende aí por aí nas farmácias por digamos assim, uma quantidade menor do que antigamente? Exato, menor. Tem alguns anticoncepcionais que, na verdade, eles não usam tanto hormônio. Tem aqueles que não usam nenhum hormônio, por exemplo, o DIU de cobre, ele não usa hormônio.
é um método contraceptivo por bloqueio. Então, quando você pensar no anticoncepcional e a chance do AVC, você tem que pensar naquele que usa hormônio. Os orais, eles têm muito mais estrógeno, mesmo os mais recentes, eles têm muito. Só que tem aqueles injetáveis. Os injetáveis, eles estão ficando cada vez mais comuns. E eles têm, sim, na sua composição, mais progesterona. Então, isso pode ser, sim, um efeito benéfico, pode diminuir a chance de um AVC. Só que está um intervalo muito pequeno de tempo. Até mesmo aqueles anticoncepcionais que são subdérmicos, intradérmicos, eles também têm estrógeno numa quantidade muito pequena. Mas visto que a relação dele com o anticoncepcional oral, a diferença é pequena. Os dois exercem o mesmo fator de risco para o desenvolvimento de AVC. Então, desses dois, do anticoncepcional oral, do intradérmico, se for necessário e tiver outros fatores de risco, é bem sugerido que faça a aplicação do intramuscular, do injetável. Doutor, e quando a gente pode saber que a pílula está fazendo mal para a gente, tem que substituir ou parar, ou realmente quem tem que resolver tudo isso é o médico, esse diálogo com o médico, quando a gente tem que perceber isso? Não, é hora de parar ou é hora de trocar, por exemplo? Quando tiver algum problema neurológico, e do problema neurológico nós podemos falar até mesmo de uma dor de cabeça. Por exemplo, tem pacientes que chegaram a mim com queixa de dor de cabeça, nós fomos fazer exames e descobrimos que estava com um trombo no cérebro. Tem pacientes que chegam já a nós com completa amaurose, que é aquela perda completa da visão. São pacientes que também tiveram um trombo naquela localização próximo da região hospital, que é a área primária da visão, e desenvolveram esse déficit visual. Então, um déficit neurológico, seja uma enxaqueca pequena, uma dificuldade de enxergar, uma alteração motora, uma crise convulsiva, alteração neurológica, você já tem que interrogar se existe a possibilidade ou não. Você não pode inferir já o diagnóstico, não dizer, não, é o anticoncepcional, vou largar e está tudo bem. Não, você tem que fazer o diagnóstico, tem que procurar um especialista. Sentiu aquela dor de cabeça, não, a gente geralmente pensa, vou tomar um remedinho e vai passar. Não, sempre é um sinal, né, doutor? Ainda mais porque também é um fator de risco, né? Exatamente. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, doutor, então, é isso. A gente comentou agora há pouco sobre o diálogo. É importante a paciente não mentir ou omitir informações para o médico para que ela realmente faça esse acompanhamento, tratamento adequadamente, né? Exato. A importância de não se automedicar. Por exemplo, você que está querendo fazer uso de um anticoncepcional sem auxílio do seu ginecologista, não é recomendado, por essa gama de fatores só da parte neurológica que eu estou falando, sem encontrar outras áreas. E também você tem que procurar a ajuda de um especialista da área da neurocirurgia ou neurologia, para poder também te auxiliar na escolha, sim, se você tiver um fator de risco, principalmente. Então, você tem hipertensão, mas está precisando fazer uso anticoncepcional? Fala com o teu ginecologista, fala com o teu neuro. Vamos buscar um consenso para que te seja mais benéfico. Importante. Se você está usando o anticoncepcional, estou sentindo dor de cabeça, pode ser por causa do anticoncepcional, pode não ser. Quem vai definir isso? Te garanto que não é você e não é o Google, é o especialista. Né? É legal. Eu estava vendo uma entrevista, doutor, interessante na rádio, sobre automedicação. Às vezes as meninas, a gente fala como geral, homens, mulheres, enfim, a gente pensa assim, minha amiga toma esse remédio, eu vou tomar porque com ela deu um efeito bom, ela melhorou de saúde. Mas, na verdade, como a gente sabe, cada caso é um caso, cada um tem um fator de risco, tem o seu comportamento no organismo é diferente. Então, é isso que é importante a gente falar. A automedicação nunca é recomendado para ninguém, né, doutor? Por favor. Doutor, obrigada pela participação. Mais um dia aqui com a gente. Super obrigada. Informação, conhecimento é sempre importante para a população que assiste aqui a TV, o canal 12.1. Obrigada. Obrigado. E depois dessa conversa muito importante para nós, mulheres, sobre o uso de anticoncepcionais, agora tem um recadinho muito importante também aqui do nosso Doutor Me Consulta. Veja aí. Só aqui na Praxis você encontra câmeras, cabos, DVR, conectores, interfones, eletrificadores, sirenes, escadas, motores, analógico e jetflex da marca PPA e um atendimento de qualidade. Somos distribuidores exclusivos das marcas PPA e Exevis. Você, instalador de segurança eletrônica, traga seu projeto para a Praxis, que temos condições, benefícios exclusivos para você. Praxis Distribuidora, localizada em 2 endereços para melhor atendê-lo. Matriz, Avenida Capitão Júlio Bezerra, 569 Centro e filial na Avenida São Sebastião, número 1853, Santa Teresa. Telefone 3624-2511. Siga-nos nas redes sociais, @Praxis Distribuidora, Facebook Praxis Distribuidora. Praxis Segurança e Tecnologia, a sua loja de segurança eletrônica.